Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, mas novamente o Palmeiras querendo mídia em cima do Flamengo. Só que dessa vez eu acho que o Palmeiras passou dos limites, porque utilizou a rede social do clube, o perfil oficial, para ironizar um profissional do Flamengo. O profissional é José Boto e a gente vai trazer toda essa situação de verdade. Achei que dessa vez o Palmeiras passou de todos os limites, porque quando a Leila dá uma entrevista, jogando uma indireta para o Flamengo, dizendo que Real Madrid da Shopee, beleza, a gente aceita. Agora, quando vem o perfil oficial da instituição Palmeiras e faz um vídeo do José Boto, eu acho que falta respeito não só com o Flamengo, mas também com o profissional José Boto, e a gente vai trazer toda essa questão aqui para vocês, todos esses bastidores, o porquê isso aconteceu. A gente também vai falar sobre Pedro, a mídia internacional dizendo que o Pedro tem chance de ir para a Copa do Mundo. Será? Vocês concordam? E também informação sobre Carrascal, porque novamente ele pode ser punido pela diretoria do Flamengo por conta da expulsão, o cartão vermelho extremamente juvenil nos minutos finais do jogo contra o Fluminense, que poderia ter colocado em risco a vitória rubro-negra em cima do tricolor. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas tem o placar, hein? 2-1, geral comentando no último vídeo aí. Eu falei, gol do Pedro e 2-1. Tá aí, ó. Tamo junto, galera. Vamos para mais um vídeo aqui. Vamos lá, eu vou começar falando dessa treta aí do Palmeiras e da falta de respeito da instituição Palmeiras para com o José Boto e também a instituição Flamengo. Vamos contextualizar. Ontem, antes do jogo contra o Fluminense, a Flá TV divulgou um vídeo do José Boto falando sobre o adiamento do Fla-Flu de sábado para domingo e rebatendo críticas de outras instituições, de outras pessoas e até mesmo jornalistas sobre o adiamento de sábado para domingo, esse Fla-Flu. E ele disse: há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil, de Cusco para o Rio de Janeiro, assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje. Tenho certeza de que o jogo que vamos ver hoje será melhor do que o teríamos visto ontem. Os jogadores têm mais um dia de descanso e não só os do Flamengo, os do Fluminense também. É óbvio que se o treinador do Fluminense não achasse que seria melhor, e todo treinador quer dias a mais de treino para descansar seus jogadores, ele não teria aceito. É algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro. Se fala tanto em liga, que deve ser algo para proteger o produto e ver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e o produto. Causa muita confusão adotar esse caminho. Eu concordo com o Boto. Ah, mas se fosse ao contrário, se fosse outro... se. A gente não vai debater o se, é discutir o sexo dos anjos. Aconteceu. Os dois clubes assinaram juntos um documento pedindo o adiamento do jogo. Não foi um pedido do Flamengo, foi um pedido da dupla Fla-Flu. Os torcedores fluminenses têm o direito de reclamar, criticar a diretoria, beleza. Agora, jornalista criticar, eu acho errado. Palmeiras se envolver na situação, eu também acho errado. Isso não cabe a ninguém. Não favoreceu ninguém. Pelo contrário, ajudou o espetáculo. Eu concordo com o José Boto. A gente fala tanto em liga, união dos clubes, e quando tem a união de dois clubes, outros clubes reclamam. Não faz sentido. E aí, galera, depois dessa entrevista, o Palmeiras soltou nessa segunda-feira, tá? Atacando, soltou um vídeo em suas redes sociais, atacando o diretor do Flamengo por citar clubes chorões. E botou um vídeo lá com algumas matérias e tal, porque eu não posso utilizar o vídeo aqui por conta de direito
de direito ali, de imagem e tal, porque eu não sei se pode, eu tenho maior receio aqui no canal. E aí colocou assim, parabéns pela autocrítica. E assim, o Palmeiras vem publicamente nas redes sociais com um vídeo irônico para rebater entrevistas do Zé Boto, lembrando que isso tudo está acontecendo por conta da mudança de horário. Gente, eu não concordo com esse tipo de postura de uma instituição que não tem nada a ver com a história. Eles praticamente abraçaram a carapuça, né? Nem vestiram não, eles abraçaram a carapuça, porque o José Boto não citou nenhum clube, não citou não, até porque foram vários que reclamaram, várias pessoas reclamaram. Então, assim, o Palmeiras abraçou a carapuça de chorão e soltou um vídeo ironizando o José Boto, faltando total respeito com o profissional do Flamengo e também com a instituição do Flamengo. Eu, particularmente, acho que o Palmeiras passou dos limites. Não gosto disso, de verdade. Eu acho que isso não faz bem ao futebol brasileiro. Mas também a gente entende aí a rivalidade, muita gente querendo ganhar mídia em cima do Flamengo. Eu vejo alguns torcedores do Flamengo brincando que é o euriquismo, isso, né? Que é o Eurico fazia disso para, enfim, para fazer o clássico ganhar uma repercussão maior. Ele sabia vender muito bem esse produto, esse clássico. De fato, Flamengo e Vasco ficou uma grande rivalidade durante anos por conta do Eurico Miranda. Eu acho que agora Leila Pereira e Palmeiras estão querendo fazer o mesmo. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que não tem nada demais, não faltou respeito? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. E hoje, no dia seguinte, a vitória do Flamengo em cima do Fluminense com um espetáculo do Pedro. Eu, por exemplo, se eu estivesse no Jornal O Dia ainda, e tive a honra de trabalhar no Jornal O Dia, em vários momentos eu precisava dar nota para os jogadores na partida, eu daria um 10 para o Pedro, sem sombra de dúvidas. Ele fez 2 gols, bola na trave, deu um passe absurdo para o Plata, que poderia ter sido uma assistência, porque o Plata não soube finalizar. Deu dinâmica, fez pivô, deu drible. Nossa, ontem foi um espetáculo o jogo do Pedro. Daria 10 para ele. E aí, o jornal AS da Espanha colocou o Pedro como candidato a convocado para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Eu, particularmente, não espero isso. De verdade, pelo ciclo do Pedro, foi um ciclo muito complicado. Lesão, atuações abaixo, e a gente vê outros jogadores da posição largando na frente. Por exemplo, o Igor Thiago, que estava na última convocação, bateu pênalti a pedido do Carlo Ancelotti. No sábado, fez 2 gols. O cara está batendo vários recordes lá, atrás apenas do Haaland, jogando muito bem. Então, acho que o Pedro, para essa Copa do Mundo, não tem chance. Óbvio, se todo mundo se machucar da posição, o Pedro é um baita jogador, um baita centroavante, ele já mostrou isso. Mas eu acho que ele está muito atrás de demais. Galera, nessa terça-feira terá treino aberto à imprensa lá no Ninho do Urubu pela manhã, tá? A Flá TV vai transmitir, bacana demais. Então, parabéns à comunicação do Flamengo por permitir isso aos jornalistas e também aos torcedores do Flamengo, porque hoje a gente sabe quão é raro esse tipo de situação e o Flamengo está promovendo aí na medida do possível. E para finalizar nosso vídeo, novamente, o Carrascal causando problema. Uma expulsão ali no fim do segundo tempo, uma expulsão tola, totalmente infantil, juvenil, deu uma tesoura no Guga, assim, não tinha a menor necessidade de ele fazer aquilo, sendo que o Carrascal já estava atuando com efeito suspensivo, ainda tem isso. Aí ele leva um cartão vermelho colocando em risco a vitória do Flamengo. Novamente, ele será punido pela diretoria do Flamengo por conta desse cartão vermelho. E acho que ele tem que ser chamado a atenção. Não dá, não podemos normalizar esse tipo de situação. O próprio Leonardo Jardim falou isso ontem na entrevista coletiva, porque, repito, ele colocou em risco a vitória do Flamengo. Mas se o Flamengo empatasse não seria culpa dele. Beleza, ele poderia ter colaborado, porque é muito mais difícil você jogar com 1 a menos a jogar com 10 contra 10 em campo. Vocês têm que concordar comigo, né? E essa expulsão é totalmente sem sentido, gente.
Assim, não tem explicação para que ele deu aquela tesoura no Guga, naquele espaço do campo. Não faz o menor sentido o que o Carrascal fez. E repito, não é a primeira vez dele, não é a primeira vez do Flamengo. Ele precisa aprender com esses erros, senão... Ai, meu Deus, será que um dia ele só vai aprender quando o Flamengo de fato sofrer um revés dentro de campo por conta dele? E para finalizar mesmo, quero fazer elogio ao Plata. Depois de muitas críticas aqui, o Plata parece que entendeu a importância de vestir a camisa do Flamengo. Voltou a jogar, está voltando a jogar muito bem. Foi peça super importante no Fla-Flu, embora tenha perdido um gol na cara do goleiro Fábio. É o seguinte, ontem o Caio Jorge foi cortado pelo departamento médico do jogo do Cruzeiro. E aí o que acontece? 11 jogos do Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge só atuou em 6 jogos. Ainda tem de 7 a 8 jogos até a abertura da janela, que é quando começa a Copa do Mundo. Se desses 7 jogos, 7 ou 8 jogos, se ele ficar fora de 3 jogos, ele pode ser liberado no meio do ano. Por quê? O Campeonato Brasileiro antigamente tinha uma regra de 7 jogos. Jogou 7 jogos, você não pode mais jogar pelo Campeonato Brasileiro em outra equipe. Só que esse ano essa regra mudou. Essa regra foi para 12 jogos. Ou seja, se o Caio Jorge tem 6 jogos e ainda faltam 8, se ele ficar fora de mais 3, só vai poder jogar mais 5, ele vai chegar em 11 jogos. E chegando em 11 jogos, ele pode jogar pelo Flamengo o segundo turno. Ele pode jogar pelo Flamengo a volta do Campeonato Brasileiro, o retorno do Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo. Então, assim, só para eu poder contextualizar para vocês, como ele ficou fora ontem, muita gente começou a falar sobre isso na internet. Tipo, ó, Caio Jorge provavelmente não vai conseguir bater os 11 jogos até o final do ciclo ali, até chegar à Copa. Ele não vai conseguir bater os 11 jogos, e se ele não bater os 11 jogos, o Flamengo no meio do ano pode voltar com uma carga pesada em cima do Caio Jorge. E eu vou dizer, pode ser que o Cruzeiro libere. Por quê? O Caio Jorge, esse ano, ele não está tão bem como ele estava no ano passado. Ano passado ele estava muito melhor. Estava jogando muito mais. E óbvio que se o Flamengo for com uma carga agora em cima do Caio Jorge, o Flamengo também não precisa ir com aquele caminhão de dinheiro de 30 milhões de euros. Pode ir com menos. E aí pode ser que o Pedrinho se balance e aceite. E libere o jogador. Vamos esperar para ver como é que vai ficar. Mas só para trazer, só para falar de possibilidades. Se ele não entrar em campo 11 vezes, 12 vezes, né, pelo Campeonato Brasileiro, ele pode ser negociado agora no meio do ano com o Flamengo ou com qualquer outra equipe do futebol brasileiro, porque ele vai poder jogar o Campeonato Brasileiro no retorno da Copa do Mundo em julho. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, vamos ver como é que o Flamengo também vai se comportar com isso, como é que o Flamengo vai fazer com isso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É importante para o nosso trabalho, é importante para o nosso crescimento e ajuda demais a gente. Agora nós somos uma nação reconhecida. Então se inscreve aí no canal, acione o sino, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.